Olá, meus amores, muito bom dia para vocês. Hoje, na nossa videoaula, nós vamos relembrar um pouquinho do que nós vimos na videoaula anterior e vamos falar de novas classificações do substantivo, tá? Que a gente não viu ainda. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é sobre o conceito, tá? O que é um substantivo? O substantivo é a classe gramatical que tem a função de nomear, tá? Então, o substantivo, ele vai dar nome aos seres, aos lugares, aos objetos, aos sentimentos. Então, caderno, lápis, amor, tristeza, tudo isso a gente chama de substantivo. Aí, na aula passada, nós falamos de 3 classificações diferentes, que foi o substantivo comum, próprio e coletivo. Nós vimos que o substantivo comum é aquele que dá nome a todos os seres da mesma espécie, né? Então, quando eu digo peixe, quando eu digo professora, quando eu digo cachorro, tudo isso são substantivos comuns, tá? Substantivo próprio é aquele substantivo que dá nome específico aos seres, né? Então, já que no exemplo do substantivo comum eu dei cachorro, agora eu vou dar um nome para esse cachorro, né? Então, quando eu chamo de Rex, quando eu chamo de Totó, é um substantivo específico, então é um substantivo próprio, né? Quando eu digo Porto Seguro, é um substantivo próprio. Quando eu digo Luísa, é um substantivo próprio. Então, e ainda lembrando do detalhe, que quando nós falamos de substantivo próprio, a gente relembrou de uma regrinha básica, que é a letra maiúscula. Todo substantivo próprio precisa ser escrito com letra maiúscula, né? E falamos também do substantivo coletivo, que é uma palavra que, embora esteja escrita no singular, ela quer dizer um grupo de alguma coisa, né? E vocês devem ter visto na aula anterior, na gramática de vocês, uma tabela com uma série de substantivos coletivos e a qual substantivo, ao qual grupo eles se referem, né? Então, por exemplo, vocês viram aí o exemplo do álbum, que é um substantivo coletivo que quer dizer um conjunto de figurinhas. Então, vamos para a aula de hoje. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre 4 classificações de substantivo diferentes, que é primitivo, derivado, simples e composto, certo? Então, vamos lá. Quando é que o substantivo ele é primitivo? Um substantivo é primitivo quando ele dá origem para outras palavras, certo? Então, quando eu digo flor, é uma palavra que me permite formar outras. Quando eu digo pedra, é uma palavra que me permite formar outras. Então, eu acabei de dar 2 exemplos de substantivos primitivos. O substantivo derivado é aquele substantivo que ele é formado a partir de uma outra palavra, certo? Ele origina a partir de uma outra palavra. Então, quando eu digo floricultura, florista, esses 2 substantivos, eles não surgiram do nada. Eles surgiram a partir de uma outra palavra, que foi a palavra flor. Então, ele é um substantivo derivado. Quando eu digo pedraria, pedreiro, pedregulho, essas 3 palavras também não surgiram do nada. Elas surgiram a partir da palavra pedra. Então, são substantivos derivados, certo? O substantivo simples, quando é que uma palavra é um substantivo simples? Um substantivo ele é simples quando ele é formado de uma única palavra, tá? Então, por exemplo, pé. Pé é um substantivo simples, é uma única palavra. O substantivo sol. Sol é um substantivo simples. Quando é que um substantivo ele é composto? Um substantivo ele é composto quando ele é formado por mais de uma palavra. Então, se eu disser, por exemplo, a palavra pé de moleque, ó, pé de moleque. Eu usei 3 palavras para formar um único substantivo. Então, quando eu juntei as 3 palavras para formar um único substantivo, eu formei um substantivo composto. Quando eu digo a palavra guarda-costas, ó, guarda-costas. Eu usei 2 palavras para formar um único substantivo, certo? Os substantivos compostos, eles podem utilizar o hífen, que é aquele tracinho que a gente conhece quando vai escrever algumas palavrinhas, para poder
formar, né, seus substantivos. Não é regra, nem todos os substantivos compostos têm o hífen, né? Então, por exemplo, a palavra guarda-chuva tem hífen, mas a palavra passatempo não tem, tá? Então, não é regra. Então, vamos só relembrar as 4 classificações de hoje, certo? Então, o substantivo ele é primitivo quando ele permite, quando ele dá origem para um outro substantivo. O substantivo derivado é aquele que surge a partir de um outro substantivo. Então, quando eu disser relógio, é um substantivo primitivo. Se eu disser relojoaria, é um substantivo derivado, tá? Quando é que um substantivo é simples e quando é que um substantivo é composto? Um substantivo é simples quando ele é formado de uma única palavra. Um substantivo é composto quando ele é formado por mais de uma palavra, certo? Então, se eu disser a palavra sol é um substantivo simples, girassol é um substantivo composto. Se eu disser a palavra roupa é um substantivo simples, se eu disser a palavra guarda-roupa é um substantivo composto, tá ok? Então, espero que vocês tenham compreendido bem. Lembrando que finalizou a aula, vai reforçar o conteúdo com a leitura do conteúdo na gramática, tá ok? Qualquer dúvida, retorno de atividades, lembrando, como eu sempre relembro no final das videoaulas, para o meu e-mail, tá? Aqui embaixo para vocês acompanharem. Então, firme e forte nas rotas de aprendizagem, não percam o ritmo dos estudos, qualquer coisa pode me procurar e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Beijo, tchau, tchau!